Vamos começar essa essa aula de hoje. Gente, essa é uma aula boa tarde já, né? Essa é uma aula mais curtinha, tá? Mas é uma aula que para muitas pessoas ela acaba sendo um divisor de águas, porque é quando a gente aprende a lidar com as pessoas que são incontornáveis, né? Os nossos familiares a gente não tem como contornar, na verdade. A gente escolhe o nosso cônjuge, nós escolhemos nossos amigos, nós escolhemos a nossa vida profissional, mas a família em si, a gente não escolhe. Eu falo família que acima de você, né? Por exemplo, e os seus pares. Você não escolheu o seu pai, a sua mãe, você não escolheu os seus irmãos. Eles vieram. E eu estava relendo aqui no livro, né, um pouco sobre isso, e ele fala algo incrível, que ele fala, existe um elo espiritual entre os incontornáveis. Ou seja, pois você não pode escolher quem seriam. Deus decidiu por você. Então, mas Deus errou? Gente, Deus não erra. Então, você nasceu na família que você tinha que nascer, você nasceu dos pais que você tinha que nascer, você tem os irmãos que você tinha que ter, os outros, você tem o poder de escolha, mas a família não. Então, quando a gente começa a pensar em como lidar com os familiares, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Eu não estou no lugar errado, eu não nasci no lugar errado, porque essa escolha foi uma escolha de Deus. E Deus não erra, tá? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, tá? Você tem a mãe que você precisa ter, ou você teve a mãe que você precisava ter, ou você tem um pai que você precisava ter, ou você tem o pai que você precisava ter, você tem um irmão, você tem essas pessoas, né, dessa família, de forma intencional. Por Deus, você tinha porque você tinha que ter, tá? Eu sou quem eu sou por conta dos meus pais, tá? Eu não sou quem eu sou porque simplesmente eu sofri, eu entendi que tinha que ser assim e eu fiz na força do meu braço. Não. Os meus pais, eles me deram a vida e eu sou quem sou por conta deles. Seja eles tendo um papel bom ou ruim, tendo um papel funcional ou disfuncional, ou eles terem morrido, ou eles não terem morrido, não importa. Isso, essa escolha foi de Deus e isso existe um propósito na minha vida para que isso tenha acontecido, tá? Deixa eu fechar isso aqui. E aí, gente, a gente precisa aprender a lidar. Eu vejo muitas pessoas que elas ainda não aprenderam a lidar com os familiares e elas têm consequências muito desastrosas em relação a isso na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, em qualquer âmbito na sua vida, seja na sua vida emocional. Existem muitas feridas emocionais que vieram dos nossos familiares e que a gente ainda não aprendeu a curar, que a gente ainda não aprendeu a lidar com isso, tá? Então, a gente precisa começar a ter uma nova visão. Tudo que eu vou falar nessa área, dessa aula, tá, gente? É nesse livro aqui, que é o livro do especialista em pessoa, tá? Eu já li ele algumas vezes. E esse livro, ele me deu vários discernimentos em relação a lidar com os meus familiares. Isso é uma coisa que eu venho buscando. Hoje eu vivo um outro conflito em relação aos meus familiares, especificamente, né? Eu não vim de uma família cristã. Ninguém da minha família é cristão. E o Espírito começou a me incomodar que eu seja essa intercessora, que eu seja uma influência para a salvação deles. E, e eu ainda não sei lidar com isso, eu ainda não sei ser efetiva nisso. E eu tenho aprendido, tenho buscado, né, em Deus primeiramente, e desenvolver a sabedoria para que eu possa ser esse instrumento, né? Então, é uma outra coisa em relação a isso. E eu passei um tempo, inclusive, afastado dos meus familiares, porque eu vivi todo um processo de transição, de mudança de mentalidade, de querer outras coisas, né? Não só essa questão da vida cristã, mas a questão de empreender, a questão de mudar de ambiente, a questão de me curar emocionalmente, mentalmente, de buscar outros ambientes, a questão de enriquecer. Então, tudo isso eu fui criando, né? E eu não tive isso na minha família, né? Então, eu não podia buscar deles isso, né? Eu não podia cobrar deles. E por um tempo eu queria que eles aceitassem isso de forma incisiva. E não é assim que as coisas funcionam, tá?
Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar, quem são as pessoas próximas da sua família? Cada um tem um formato de família, né? Cada um tem a sua, a sua estrutura, tá? A sua estrutura, vamos dizer assim, cada um tem a sua estrutura familiar. Qual é a sua estrutura familiar? Quem são as pessoas próximas de você? Porque assim, gente, tem gente que tem famílias muito grandes, né? Mas é um primo lá de segundo grau, de terceiro grau, que não tem nada a ver, que não tem influência, que se vê no Natal. Eu tô falando de pessoas próximas, tá? Pessoas que influenciam diretamente na sua vida ou não. Carol, hoje eu não tenho ninguém da minha família que influencia diretamente na minha vida. Ok, provavelmente se isso está ok, por quê? Porque você criou a sua própria família, você criou a sua própria independência e você talvez não tenha essas pessoas influenciando na sua vida, mas elas são pessoas próximas. Por exemplo, da minha família eu não tenho essa dependência com eles, eu não tenho uma aproximação no sentido de eles influenciarem ou eles se meterem, por exemplo, na minha vida. Não, isso não acontece, tá? Mas eu tenho uma proximidade de quê? Que eu posso ligar quando eu preciso, que eles me ligam quando eu preciso, que eu faço questão de visitá-los, que eu faço questão, não faço tanta questão, por exemplo, deles estarem tão dentro da minha casa, eu mantenho uma distância ali, eu mantenho uma certa. Sempre está aberta, mas eles querem vir para cá para fazer coisas que eu não faço, por exemplo, beber, fazer um churrasco, beber ou fazer uma festa, e eu não faço isso, eu não tenho esse hábito. Então, eles acabam não vindo tanto por conta disso, né? Mas eu sempre abro as portas para as pessoas que já têm uma outra cultura, por exemplo, eu faço um jantar, convido eles, faço um café, eu busco fazer essa aproximação, mas não significa que eles dependam ou eu dependa diretamente deles, tá? E aí eu tenho pessoas muito específicas, por exemplo, no meu casamento, eu fui muito criticada porque eu não chamei a minha família inteira. E eu disse, não, no meu casamento eu só quero as pessoas próximas, as pessoas que têm alguma contribuição ou pessoas que torcem, né, por nós, né? Se eu fosse chamar a minha família inteira, eu ia fazer um casamento para 200 pessoas. E eu disse, não, no meu casamento eu só quero 30, no máximo 40 pessoas, e só tiveram 30, porque foram exatamente as pessoas que eu tenho essa aproximação. Não só da minha família, mas também de amigos, tá? Minha família foi muito pouco, foram pessoas muito pontuais, porque eu não tenho mais essa convivência, né? Por uma escolha. Carol, eu preciso escolher dessa forma? Não, você não necessariamente precisa escolher dessa forma. Porque se você tiver muito bem, um relacionamento muito bom com as pessoas que são próximas, você consequentemente vai se dar bem, não vai ter esse peso, né, essa cobrança das pessoas que estão longe, você se sentir culpado, você se sentir que não tá dando atenção, ou quando elas cobrarem, você se sentir mal por isso. Não, se você tá muito bem organizado isso aqui, os outros vão passar tranquilo, tá? E aí, gente, a estratégia para lidar com familiares vai depender do tipo. Como assim do tipo? Como eu falei, do tamanho. Se você tem uma família muito grande, por exemplo, se você tem vários irmãos, se você tem vários tios, por exemplo, eu tenho muitos tios, né? Mas hoje eu tenho os que são próximos de mim, que foram, por exemplo, os que ajudaram na minha criação, né? Hoje eu tenho os meus avós, mas eu sou mais próxima de um. Então vai depender do tamanho. Tem famílias que são muito pequenas, tem famílias, por exemplo, que não são daqui, do estado e tudo mais. Então você acaba não tendo um tamanho de grande família. Peso. O que que é o peso? O meu pai, a minha mãe pesam muito mais do que um primo lá de terceiro grau. Então, a estratégia que eu vou que eu vou usar para lidar com o meu pai, que tem um peso muito maior, é diferente da que eu vou lidar com um primo. Tá entendendo? Aproximação. Carol, mas aproximação é relativa. Talvez você tenha uma aproximação com uma pessoa e não tenha com outra. Talvez você tenha aproximação com um primo, com alguém que se tornou seu irmão, por exemplo, e você não tenha com o seu próprio irmão. Essa semana foi aniversário da minha irmã, da mais nova não. Ela, eu tenho um irmão mais novo. E eu mandei uma mensagem pra ela, assim, e tudo mais, e ela me falou uma coisa que eu não tinha percebido, assim, na verdade,
uma outra vez eu tinha percebido que eu vi no quarto dela um porta-retrato comigo, né? E eu não imaginava a admiração que ela tinha por mim, esse sentimento que ela tem por mim, né? E aí, quando eu mandei a mensagem ontem para ela, ontem não, foi segunda-feira, ela disse: Eu te admiro muito, eu estou muito feliz por você, pela construção que você está tendo, pela construção da sua família. E eu tô doida para ver meu sobrinho e tal. Então, assim, eu não tenho uma aproximação de convivência com ela, mas a gente tem uma ligação muito forte, entendeu? Eu não tenho aquela coisa de estar ali todo domingo, todo final de semana com eles, mas eu sei que se eu ligar, eles vão me acolher. E eles sabem que se eles ligarem, eu vou estar disponível para eles, entendeu? Então, essa questão de aproximação, a gente precisa ter muito essa sabedoria de entender como é que eu vou lidar com aquilo. Dependência. Hoje existem pessoas que, por exemplo, ainda dependem do pai, ainda dependem da mãe, ou a mãe e o pai dependem, ou um irmão depende, ou tem alguém que depende de você. Por exemplo, o seu filho ele tem um peso muito grande, você tem uma aproximação muito grande e ele tem uma dependência com você. Então, vai ser uma estratégia diferente que você tem que usar para lidar com cada pessoa, tá? Você vai usar para cada situação uma forma diferente de lidar. Por exemplo, meu pai. Eu tenho uma aproximação com meu pai, né? Tanto de vivência quanto de, de, de relação mesmo, tá? Mas eu acabo tendo que ser intencional nessa aproximação. Por quê? Porque eu preciso trazer ele próximo de mim, eu preciso fazer com que ele sinta pertencente à minha vida, de certa forma, mas ao mesmo tempo eu não posso dar tanta essa aproximação, porque ele vai trazer a cultura dele, a maneira dele de viver para dentro da minha casa, e isso eu não posso aceitar, entendeu? Eu não posso aceitar que a maneira que eles escolheram de viver, isso venha para minha casa. Mas quando eu vou para lá, eu respeito isso. Então eu vou, eu dou amor, eu faço meu papel de filha e eu venho para casa. Mas eu entendi que existe essa separação. Ao mesmo tempo que eu tenho que me aproximar dele, fazer, por exemplo, eu vou fazer ultrassom. Eu faço ultrassom, eu filmo, eu mando para ele, né? Quando eu encontro com ele, eu conto como é que são as coisas, às vezes eu até desabafo algumas coisas para ele entender mais ou menos como é que são as coisas, entendeu? Porque antes eu não fazia isso, por exemplo, antes a gente tinha uma aproximação, inclusive, de bebê, né, dali da farra, da festa, do final de semana, mas eu não tinha uma aproximação sentimental, ele não sabia de fato o que estava acontecendo na minha vida. Então, quando ele soube, já tinha acontecido, vamos dizer assim, isso deixou ele muito preocupado, deixou ele muito triste, inclusive, né, porque quando eu fui trazer para ele, era uma coisa que ele não sabia, que ele não tinha noção do que estava acontecendo. Então, a gente precisa ter essa intencionalidade e essa estratégia para cada pessoa, tá? Você não pode tratar da mesma forma que você trata uma pessoa que é muito próxima de você, que você trata outra pessoa. Por exemplo, um cônjuge. Você nunca vai tratar o seu cônjuge da maneira como você trata o seu irmão, porque é diferente, tá? Não tem comparação, tá? E aí, gente, o que que são pessoas incontornáveis, como eu falei? São pessoas que você não escolheu, que você não tem como escolher, tá? Faltou colocar um incontornável aqui, gente, que é sogro ou sogra. Sogro ou sogra. Eles são incontornáveis, porque você até escolhe, né, o seu cônjuge, mas você não escolhe a família da sua que deveria escolher. Você deveria olhar, né? Peraí, deixa eu entender como é que é essa família aqui para ver se eu vou entrar nisso, né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Jenson, eu levei ele para a família da minha mãe, que é de um jeito, e levei ele para a família do meu pai. Eu disse, ó, é isso aqui. Você quer? Aí ele disse, só que como ele viu a maneira como eu lidava com eles, né? Ele, para mim é tranquilo, você lida muito melhor do que eu lidaria. Então, ele ficou tranquilo, mas eu apresentei logo, né? Apresentei tanto a família da minha mãe teve uma resistência muito grande com ele, inclusive.
Mas a família do meu pai é super tranquila, mas é uma família bem complexa, né? Então, assim, eu apresentei logo, disse, ó, é isso aqui, tá? Mas ele entendeu que eu vivo de uma forma completamente diferente e que a minha aproximação com eles é uma aproximação hoje de amor. Então, quem é incontornável? Pai, mãe, irmão, primo, tio, avô, eles são incontornáveis. Mas cada um vai estar no seu lugar. Principalmente, gente, quando você tem uma família, quando você cria a sua própria família, quando você tem o seu filho, quando você tem o seu cônjuge, quando você tem a sua filha, quando você tem os seus, esses incontornáveis, eles passam a ter um peso diferente na sua vida. E o que que acontece na maioria das vezes? Muitas vezes você quer construir a sua família, mas você continua com o peso da sua família de origem. E isso causa problemas, tá? Eu vejo muitas pessoas que continuam trazendo o peso de uma mãe, o peso de um irmão, o peso de um tio ou de alguém que se torne tão dependente de você, e muitas vezes, gente, não é financeiramente, tá? Muitas vezes é emocionalmente. Emocionalmente você traz essa dependência para sua vida, quando não era mais para acontecer. É, eu tô fazendo um trabalho com uma pessoa que tá fazendo um processo de coach comigo, e ela tem 30 e 36, eu acho. Agora me fugiu. Ela tem ali, já é uma mulher que tem a sua vida, que tem o seu emprego, que tem o seu carro, tem a sua própria casa, e ela ainda não conseguiu sair da casa dos pais. Por quê? Porque ainda existe uma dependência, principalmente emocional, em partes financeiras, dela tomar conta desses pais, dela tomar responsabilidades que não são mais dela, né? E isso traz um peso muito grande. Por quê? Porque a mãe acaba trazendo ali, jogando na cara, quando você for embora, eu vou ter que fazer isso. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? E isso causa, gente, um peso tão grande, porque a filha, né? O que que ela pensa? Poxa, os meus pais me deram tudo e agora eu não vou fazer isso, né? Os meus pais, eles me criaram e agora como é que eu não vou cuidar deles? As pessoas trazem muito isso. Mas isso, inclusive, é um princípio, tá lá na Bíblia, né, gente? É, o, a mulher, né? O homem se juntará à mulher e a mulher ao homem, e eles deixarão os seus pais, né? Eles vão criar os seus próprios caminhos, vai criar a sua própria vida. Ah, Carol, mas ela não casou, não importa se ela não casou. Inclusive, pelo discernimento que eu tenho da história dela, ela não casou ainda exatamente porque ela está na casa dos pais. Né? Quando ela pensa em avançar para o mundo, inconscientemente ela volta, porque ela tem essa dependência, tá? E aí ela acaba atraindo pessoas que não querem ter um relacionamento, né? Que ela ainda não estava decidida, inclusive. E aí foi uma das decisões que ela tomou no processo, que caiu a ficha para ela, que é mais importante ela ter uma família do que ela tá vivendo, o que ela tá vivendo. E aí ela já comprou a casa dela, inclusive, e ela tomou a decisão de sair. Então, são coisas, eu vejo muita gente, por exemplo, gente, que os pais se separaram, ou essa filha, né? Eu vi um caso mesmo de uma filha que ela vivia, né? Ela começou a trabalhar e ela tomou a responsabilidade de sustentar a mãe para que a mãe se separasse do pai, porque a mãe era tão infeliz com o pai que ela disse: Ó, você vai continuar com ele se você quiser, mas se a partir de hoje você não quiser, eu tenho dinheiro para sustentar. Olha que peso dessa filha fazer isso. E o que foi que aconteceu? O pai ficou com raiva dela, né, por ela ter tomado essa decisão, dela ter assumido essa responsabilidade, né? O pai, inclusive, ficou revoltado com ela. Olha só que disfunção, olha só que peso dessa mulher criar essa responsabilidade, criar essa desavença e ela resolver um problema que é dos pais. Os filhos, eles não têm que resolver problemas dos pais, tá? E você, quanto mãe, não traga para os seus filhos esses problemas, tá? O seu problema de você ter escolhido um marido ruim é seu,
O seu problema de não estar vivendo o que você quer é um problema seu, não é por causa do seu filho. Nunca traga esse peso pro filho, né? Então, os incontornáveis são essas pessoas. Como é que você tem lidado com seu pai? Como é que você tem lidado com a sua mãe? Como é que você tem lidado com seu irmão? Como é que você tem lidado com seu primo, com seu tio, com seu avô? Como você tem lidado com essas pessoas, tá? E o primeiro passo, gente, para lidar de forma assertiva com essas pessoas é se blindar emocionalmente nas relações com essas pessoas. Como é que você se blinda emocionalmente? É quando você aceita essas pessoas e que elas se tratam de pessoas incontornáveis. Como assim, Carol? Eu não posso, gente, não aceitar que a minha mãe é como ela é. Eu não posso não aceitar que o meu pai é como ele é. Eu não posso aceitar, ou eu preciso aceitar que o meu irmão é como ele é. E depois que eu aprendi isso, gente, eu aprendi a olhar, inclusive, para as outras pessoas de uma forma diferente. Eu não fico esperando das pessoas que elas sejam quem elas não são. Eu não fico esperando que elas me deem algo que elas não têm capacidade para dar. Por exemplo, eu não posso esperar do meu pai que hoje, mesmo depois de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente se reconciliou, eu não posso ficar esperando que meu pai, ele vai me direcionar, ele vai me orientar, ele vai fazer coisas, até porque hoje eu já sou uma mulher, eu já tenho a minha família, né? Eu não posso esperar da minha mãe, por exemplo, um cuidado que ela nunca me deu. Eu não posso criar essa expectativa. E muitos filhos, né? E não só você na posição de filho, mas você na posição de família, muitas vezes você fica esperando um do outro algo que ele não tem para te dar, que ele nunca te deu. Ou você tá a vida inteira esperando e criando um peso para aquela pessoa que ela não tem a capacidade de dar. Os seus pais te deram aquilo que eles tinham, aquilo que eles são capazes e aquilo te basta, né? Então, a gente precisa começar a desenvolver essa mentalidade de aceitação. Porque quando a gente aceita, a gente para de cobrar e a gente para de trazer aquela frustração. Ah, porque se meu pai tivesse me dado isso, ah, se meu pai tivesse vivo, ah, se a minha mãe ela fosse diferente. Ah, eu passei muito tempo pensando isso. Se a minha mãe fosse diferente de quem ela era, eu seria outra pessoa, eu teria outras atitudes, eu teria tomado outro caminho. Ok, sim, eu teria, mas eu escolhi tomar esse caminho. E eu não posso mais trazer essa responsabilidade para ela, até porque eu precisei entender e aceitar que ela é o que ela é e que ela me deu aquilo que ela podia me dar, né? Então, todas as vezes que a gente pensar em como a gente vai dar esses passos, em como a gente vai construir relações a partir desse momento, né? A partir do momento onde, olha, eu quero resolver meus problemas com meus familiares, eu quero até mesmo às vezes vai precisar de um rompimento, né? Porque foi o que eu falei para essa minha cliente. Ela disse: Ah, mas a minha mãe tá me cobrando. Eu disse: Ela vai continuar te cobrando. Porque, primeiro, os nossos, eles querem nos proteger. Eles não querem que a gente vá para o mundo, eles querem nos proteger porque eles nos amam. Então, isso é uma proteção natural deles, tá? E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo, e qual é o outro ponto, né? Não é nem um passo, o ponto. Você acostumou ele assim. Então, agora você vai ter que desacostumar. É que nem um filho. Você criou um mau hábito no filho, para você criar um novo hábito, ele vai espernear, ele vai fazer birra, ele vai brigar. A mesma coisa são com as pessoas. Ah, mas ele é adulto, ele deveria entender. Não, você permitiu. Um marido é a mesma coisa. Nós, gente, como é difícil a gente mudar um hábito, não é verdade? Imagine você mudar o hábito de algo que você acostumou a outra pessoa, né? Eu já vi casos, por exemplo, gente, de uma filha, ela sustentar o pai por vários anos, praticamente sustentar a família do pai, né? Por vários anos, e chegar um momento que ela não aguenta mais. Não dá mais, eu não consigo. Ela era uma filha boa depois que ela não sustentava mais? Não, ela era uma filha péssima. Era uma filha carrasca, era uma filha que praticamente não prestava. Por quê? Porque ela acostumou a vida inteira o pai ser dessa forma. E aí ela se sentia mal porque o pai via ela como um banco. Mas quem acostumou? Foi ela, não é verdade?
Quem acostumou foi ela a viver, a ter daquela forma. Ela não se colocava no papel de filha, ela se colocava exatamente no papel de banco, né? Com o papel de estar sustentando ali aquela, não só ele, mas a outra família dele. Então, quais são os papéis que você tem que se colocado na vida das pessoas que são incontornáveis? Ou até mesmo pessoas que não são incontornáveis? Qual é o papel que você tem exercido? Gente, eu passei, quando, até o momento que eu morei com a minha mãe, eu passei muito tempo tentando ser a mãe dela. As pessoas até falavam, e olha, era tão perceptível que as pessoas falavam. Ela nem parece a sua mãe, você que parece a mãe dela. Eu tomava conta da casa, eu fazia a compra. Eu não fazia isso financeiramente, mas a energia eu que fazia. Toda a energia era minha. Eu que cuidava da casa, que fazia a compra, que organizava, eu que limpava, eu que tomava decisões. Eu que, por exemplo, muitas vezes ela saía, fazia alguma coisa, eu que tomava conta dela. Então, as pessoas falavam, era tão nítido que as pessoas falavam que eu que parecia a mãe dela, não ela que ela era minha mãe. Olha que disfunção, olha que peso eu trazia, porque no fundo eu queria ser filha, eu queria ser cuidada, eu queria ser filha. Então, depois que eu entendi isso, eu comecei, por exemplo, quando eu vou na casa da minha mãe, quando eu vou na casa do meu pai, gente, quando eu vou na casa do meu pai, eu sento no sofá e ele faz o café pra mim, ele faz alguma coisa, quando a esposa dele já fez alguma coisa, ela que faz. Mas quando não, ele que faz, pai me leva em casa, pai me pega aqui, faz isso, faz aquilo. Eu tô lá num lugar de filha, né? É um lugar diferente que eu me coloco. Eu comecei eu fiz um voto secreto em relação ao meu pai, que eu nunca mais ia precisar dele quando eu tinha 18 anos. E eu passei 10 anos para precisar, não. Eu passei 10 anos para moer o meu orgulho e pedir ajuda para ele. Então, quando eu quebrei esse orgulho, quando eu quebrei esse voto que eu fiz, né, de não depender nunca mais dele, não precisar mais dele, eu pedi ajuda a ele. Então, pai, ó, eu tô precisando para isso, você tem como me ajudar? E a resposta dele foi totalmente inesperada para mim. Ele disse, filha, eu queria ter mais para te dar, né? E eu já tinha minha vida e tudo mais. Ele falou, eu gostaria de ter mais para te dar. E isso que romperam várias coisas, né? Principalmente na nossa relação e no mundo espiritual também, porque eu tinha feito um voto secreto, que eu nem tinha consciência disso. E aí, quando eu quebrei esse voto, o que eu precisei depois disso, pai, eu preciso que o senhor pague essa conta, eu preciso fazer isso. E aí eu fui quebrando isso. Claro que não de uma forma, por exemplo, eu não voltei para casa dele, é, eu não fiz coisas absurdas, mas eu me permiti que ele me ajudasse de alguma forma. Pai, por exemplo, você pode me pegar aqui para fazer não sei o quê? Posso, eu vou sim te pegar, entendeu? Então, assim, coisa simples, tá? Pai, eu tô precisando que você ajeite isso aqui em casa. Você vem? Ah, minha filha, eu vou ajeitar isso aí pra você, vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu? Então, eu criei essa outra relação a partir do momento que eu entendi como eles são e entendi o meu lugar naquela relação. Qual tem sido o seu lugar nas suas relações? Será que você é uma filha, você está tendo o papel de mãe? Será que você é uma mãe, você está tendo o papel de filha? Será que você é uma neta? Será que você é uma sobrinha e você está querendo ter outro papel? Você está exercendo outro papel que não é seu. A gente faz isso de forma muito errada na nossa vida, principalmente quando a gente começa a achar que a gente é capaz, que a gente sabe mais que eles, que a gente que a gente já está em outro patamar, que a gente cresceu mais, que a gente evoluiu mais. Carol, como é que você sabe disso? Porque eu fazia exatamente isso, né? Eu fazia exatamente isso. E aí, uma passagem que eu acho super interessante, eu acho super importante, gente, está lá em 1 Coríntios 9, que Paulo fala o seguinte: porque, embora eu seja absolutamente livre de todos. O que que Paulo fala que é absolutamente livre de todos? Ele diz que é absolutamente livre porque ele não depende emocionalmente das pessoas, muito menos financeiramente ou o que quer que seja, né? Ele é absolutamente livre de todos. Fiz-me escravo de todos. O que que isso significa de você ser escravo? As pessoas acreditam que ser escravo é uma questão de dependência, mas aqui ele não fala isso, ele fala fiz-me.
Se eu fiz, eu escolhi. Se você escolheu, por exemplo, ajudar uma pessoa da sua família, se você decidiu cuidar dela, ok. Você fez essa escolha. Mas se você está fazendo isso por um sentimento de culpa, por uma dependência emocional, por não saber dizer não, porque isso é um peso para você, isso está errado. Você precisa ser absolutamente livre para poder se fazer escravo. A gente só ajuda o outro verdadeiramente, né? Quando a gente está livre dele. E quando é que a gente está livre, Carol? Quando a gente está livre emocionalmente. Quando a gente. Ai, não tem uma Xuxa aqui. Quando a gente entende que eu escolho servir aquela pessoa, eu escolho ajudar aquela pessoa, né? E aí, Paulo faz isso intencionalmente para ganhar o maior número possível de pessoas. Ou seja, ele entra na vida das outras pessoas, ele serve as outras pessoas como escravo com a intenção. E muitas vezes, qual é a intenção de você estar ajudando aquela pessoa? Às vezes é por uma dependência emocional, às vezes é por não saber dizer não, às vezes é por se sentir culpada, por sentir que é obrigação sua, né? E isso vai trazendo um peso, isso vai trazendo um acúmulo. Mas ou você é livre e você escolhe ser escravo, ou você é escravo e está preso a essa pessoa. E está preso de forma emocionalmente. E aí, quando Paulo fala isso, ele fala exatamente para que ele se fez escravo sendo livre? Para ajudar espiritualmente essas pessoas. A gente só consegue ajudar espiritualmente uma pessoa quando a gente desvincula dela emocionalmente e a gente decide servir ela e a gente decide ajudar aquela pessoa de forma intencional. Qual a sua intenção em ajudar aquela pessoa? Ah, eu tô ajudando porque eu creio na cura dela. Eu tô ajudando ela porque eu sei que ela tem um potencial. Eu tô ajudando ela porque é honra. Por exemplo, pai e mãe. Cara, seu pai e sua mãe estão numa situação difícil, como é que você pode ajudar? Isso é honra, né? Mas eu só posso honrar uma pessoa também quando eu me desvinculo emocionalmente dela. Então, como é que você tem se colocado? Qual tem sido o seu papel, de fato, com as pessoas que são seus familiares, as pessoas que estão próximas de você, né? E Paulo fala: tornei-me judeu para os judeus, para os que são subjugados pela lei, tornei-me como se tivesse igualmente sujeito à lei, embora mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles dominados pela lei. Olha só que coisa interessante, né? Um dos questionamentos de uma das matérias que eu estou fazendo na Academia das Nações falou exatamente isso. A gente acaba se acostumando com o nosso ambiente, principalmente que é cristão. Aí a gente fica só se relacionando com o cristão e a gente acaba se acostumando com aquilo e a gente não vai para outros ambientes. E muitas vezes, quando a gente vai, a gente não está livre e a gente acaba sendo contaminado por aquele meio. Olha que coisa interessante que a gente precisa tomar cuidado. Eu passei muito tempo, inclusive, gente, afastado da minha família, não tem nada a ver com a questão religiosa, com a questão cristã, mas eu passei muito tempo porque eles ativavam muitos vícios emocionais meus. Então, eu tive que aprender a ser livre, tive que aprender a curar isso para poder conviver com eles. Porque aquele ambiente me trazia gatilhos. É a mesma coisa de um alcoólatra, um ex-alcoólatra. Um ex-alcoólatra, ele vai estar vivendo no bar? Porque provavelmente ele não é absolutamente livre. Mas quando ele é livre, ele pode se tornar escravo de quem continua escravo da bebida. Para quê? Para ajudá-lo, com a intenção clara, tá? Com a intenção clara. Mas se a pessoa ela ainda tá lá meio cá, meio lá, ela não pode, porque ela não está absolutamente livre. Então a gente precisa ter essa consciência e se perguntar: será que eu tô livre realmente para conviver com isso? Será que eu consigo ajudar essas pessoas? Será que eu consigo viver nesse ambiente? Será que eu consigo estar ali? E não necessariamente você vai estar preparado. E aí você precisa se fortalecer ainda mais emocionalmente, se tornar ainda mais livre para você de fato ajudar aquela pessoa de forma efetiva. Porque quando você está tentando, sendo escravo da pessoa
e apenas essa pessoa, ela tá te sugando, ela tá, você só tá sendo uma hospedeira daquela pessoa, e aquela pessoa sendo um parasita na sua vida, seja emocional, seja financeiro, seja mental, seja o que quer que seja, aquilo não tá sendo eficiente, aquilo não tá sendo produtivo. Nem para você, nem para a pessoa. Aí, às vezes, você acha que está ajudando, mas você está afundando ainda mais aquela pessoa. Em vez de você ajudar efetivamente, porque às vezes tudo que aquela pessoa precisa é de um não. Tudo que aquela pessoa precisa muitas vezes é aprender a se virar. Só que ela tem você para lhe sugar e você continua sendo o mal daquela pessoa, acreditando que está ajudando aquela pessoa, tá? Então, eu falo isso muito com minha avó. Minha avó é aquela avó que ajuda todo mundo e não se ajuda, sabe? E toda vez que ela vem me falar mal de alguém, né? Que ela mesma ajuda, que ela mesma criou, que ela mesma deixou daquele jeito, eu falo, pô, mas você aceita? Tá tudo certo, a pessoa vai fazer isso mesmo, sabe? Aquela pessoa, ela vai, ela vai continuar naquela prisão, porque tem aquela vaquinha. Ó, meu irmão suga minha avó, meus primos sugam minha avó, todo mundo suga ela. E ela adora, ela se sente extremamente útil. Só que ela tá fazendo mal para ela e para os outros, porque eles não andam, eles não evoluem, eles involuem, eu acho, sabe? Eu falo, é uma involução isso aqui, porque o tempo todo o povo tá lá dependendo, sabe? Aquela coisa, e a pessoa não cresce, a pessoa não vai, ela não sai do lugar, né? Eu tenho um tio, por exemplo, que ele tem 50 e poucos anos, e ele vive dependente da minha avó 100%. E tá lá. A minha avó fica falando, quando ele morrer, ou quando eu morrer, como é que ele vai se virar? É ele que vai resolver como ele vai se virar. Porque ele tem 56 anos, ó. Ele vai dar os pulos dele, né? Nem que seja, Deus me perdoe, tá falando, mas nem que seja para tomar nem que seja para uma fatalidade. Ele vai fazer, entendeu? Ele vai tomar um rumo, né? Eu creio que não seja esse, mas eu creio que ele vai sair dessa dependência, né? É, Deixa eu só falar uma frase aqui que eu ouço bastante de uma amiga minha, que tem a ver com o que você está falando, achei interessante compartilhar. Ela diz o seguinte, ela diz, Ana, nessa questão de pessoas dependentes, né, tem tudo a ver com essa questão que você disse do vício, né, sim, emocional na questão de dar o peixe, né, a gente tem que dar o peixe, não, tem que ensinar a pescar, né. Aí ela sim. diz o seguinte, e se, no caso você falando sua avó, e se ela morrer? Todo mundo vai viver, todo mundo vai se virar, todo mundo vai atrás de conseguir. Tipo, as pessoas não vão morrer junto porque o patriarca, o mantenedor, faleceu, né? E eu achei Exato. interessante isso. Ela disse, olha, a gente tem que ela teve um início, né, de infarto justamente por causa disso. Ela estava compartilhando hoje isso, eu achei até interessante. Aí ela É, disse, não, eu tive que parar, porque eu ia infartar. E o médico disse, ó, ou você para, o seu corpo vai desligar sozinho. E ela disse, não, se eu morrer, o resto continua, né? As pessoas não vai parar porque ela parou, né? Pelo é. contrário, vão continuar. Então, vão achar meios e caminhos de sobrevivência, né? Aí só queria compartilhar isso. E muitas vezes meios melhores do que o que ela tá dando, não é verdade? Porque a pessoa ela acha que ela tá sendo boa para outra, só que ela tá sendo um limitador para aquela outra pessoa, né? Ela tá sendo uma vaquinha, né? Quem já ouviu a história da vaquinha, né? É, é a vaquinha, é aquilo que tá ali sugando ela. E que se aquela vaquinha, ela cair do precipício, ela morrer, aquela vaquinha, a pessoa vai se virar e vai se virar e, opa, eu vou para outro nível, né? Eu vou romper esse meu limite. E isso é um processo de consciência, por exemplo. Você tem um filho. Tem uma frase, eu não sei se eu vou lembrar exatamente como é que ele fala, mas ele fala assim, que os filhos, eles dependem de você até não dependerem mais. O que que isso significa? Quando é um bebê, um recém-nascido, ele depende totalmente de você, né? Quando ele vai crescendo, ele vai criando independência. E você vai perceber, gente, que, por exemplo, a criança, ela é um HD limpinho, né? E aí, qual é a vontade dela? Quanto mais ela vai crescendo, mais ela quer andar, ela quer cair, ela quer descobrir, ela é curiosa. Naturalmente, nós somos assim. Só que muitas vezes a nossa criação, né, o nosso medo
de deixar aquela criança ir criar a própria independência dela é o quê? É, a gente super protege ou a gente abandona. Não teve, por exemplo, eu aprendi a ter responsabilidades muito cedo, responsabilidades que não cabiam naquela idade, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela criou o irmão mais novo, praticamente, e ela fala que hoje ela não quer ter filhos. E eu entendo, por que ela vai ter filhos se ela já criou um filho? Porque ela criou uma responsabilidade muito nova que não era o tempo ainda, que não era o time, né? Então, existe essas duas disfunções. Ou os pais super protegem, né? Não só os pais, mas uma outra matriarca, né? Alguém ali que está tomando conta, ou abandona. E aí, quando abandona, essa criança cria responsabilidades muito cedo, né? Quando os pais morrem, por exemplo. É, eu tenho uma cliente que ela perdeu os pais com 10 anos, né? A mãe com 10 anos. E aí ela criou a irmã mais nova. E ela teve que tomar as responsabilidades num momento que não era. Imagina só, uma criança com 10 anos tomando conta de uma mais nova, tomando conta de uma casa, porque o pai ficou desestruturado, né? Ter perdido a mãe e tudo mais. Então, percebe o quanto as disfunções elas vão causando distorções na nossa vida, né? Então, quais têm sido esses papéis, né, que você tem feito? Quais têm sido esse posicionamento que você tem tomado com essas pessoas? Isso é muito importante da gente entender. E aí, gente, para os incontornáveis, não tem como a gente viver sem perdão. Não tem como a gente não perdoar. Só que é um perdão diferente. Carol, por que um perdão diferente? Por que eu tenho esse discernimento que é um perdão diferente? É um perdão diferente porque, por exemplo, quando você perdoa alguém na sua vida, que, por exemplo, um sócio que te traiu, que acabou uma empresa, ou até mesmo um relacionamento conjugal que se separou e cada um foi para o seu canto, é, é diferente de um perdão de pai e mãe. O perdão de pai e mãe, ele nunca é apenas o perdão. Ele precisa ser uma restituição, ele precisa ser uma reconciliação. No casamento deveria ser assim também, né? A gente precisa perdoar a todo momento e a cada perdão uma reconciliação. A cada perdão que a gente traz no relacionamento, gente, deveria unir mais. Não o perdão de, olha, eu perdoo, mas eu não quero mais você na minha vida, né? Não deveria ser, mas muitas vezes é assim. Mas com os incontornáveis, gente, não dá para ser assim. Com os incontornáveis, a gente precisa pensar no perdão, perdoar e reconciliar, perdoar e ter mudanças, perdoar e levar para um outro nível, mas um nível de relacionamento diferente. Eu vi um dos meus mentores, ele falou assim: eu sou casado com outra mulher. E ele é casado há 20 anos com a mesma mulher. Ele disse, mas aquele meu casamento morreu e eu tenho um outro casamento a partir de agora. E nessa reconstrução, houve perdão? Muito. Houve reconciliação? Muitas, né? Eu tenho um novo relacionamento, mas com a mulher, e eu sou um homem completamente diferente. Ele falava muito sobre isso. Então, com os nossos pais, né, com os incontornáveis e com o nosso cônjuge, deveria ser assim. Muitas vezes não é por N situações e também tá tudo bem. Mas com filho, gente, não adianta você, por exemplo, perdoar um filho, né? E não ter uma reconciliação, não ter uma restituição com aquele filho. Não adianta, por exemplo, eu dizer que eu perdoo meu pai e dizer, não, eu não quero ele na minha vida. Não, gente, pelo contrário, eu quero perdoar meu pai cada vez mais e eu quero ter ele ainda mais na minha vida. Por quê? Porque isso é um papel de perdão na família, né? Qual é a promessa que está lá em Malaquias, que é quando se fecha ali o tempo, né, do Velho Testamento e se começa um Novo Testamento. Qual é a última promessa que está lá em Malaquias? O coração dos filhos vão se voltar para os pais e dos pais para os filhos. O que que isso significa? Que promessa é essa? É exatamente da reconstrução, da restituição, da reconciliação. Não é o perdão de dizer assim, não, tá perdoado, cada um siga o seu caminho e daqui para frente cada um faz o que quer. Não.
E eu acredito tão profundamente, gente, nessa promessa, e eu acredito tão profundamente que tem que ser assim. É por isso que eu acredito na família, é por isso que eu hoje me despertou esse desejo muito grande de ser uma intercessora na minha família. Por quê? Porque precisa reconstruir, precisa restituir. A gente vive num mundo onde o tempo todo tudo destrói a família. O feminismo destrói a família, a feminilização do homem, né? Você vê esses homens aí vestindo roupa de mulher, usando maquiagem, pintando as unhas. Gente, isso destrói a figura do homem, tá? A legalização do aborto, isso é o quê? Isso é destruir a família, tá? As pessoas não querem ter mais filho, terem medo de filho, isso destrói a família, né? As famílias, o que é que elas fazem? Elas jogam a criança no colégio e o colégio que tem que educar, isso destrói a família. E uma das coisas que é muito importante da gente entender é que não é prosperidade que gera uma boa família. As pessoas confundem muito isso. Ah, quando eu passar na faculdade, quando eu tiver um emprego, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, eu vou ter uma família, porque hoje é difícil criar filho, porque é caro. Não é caro criar filho, não, gente. Caro é você correr atrás de uma vida onde a base ela não está fortalecida. Porque uma família forte gera prosperidade, não o contrário, não é a prosperidade que gera uma família forte. As pessoas estão invertendo isso e correndo atrás de coisas. E outra, elas acreditam que prosperidade está no dinheiro. E a prosperidade não está apenas no dinheiro. O dinheiro é apenas consequência da sua prosperidade. Então, quando a gente entende essa mentalidade, entende esse discernimento de que, opa, eu preciso ter a minha base forte. Como é que eu tenho a minha base forte? Com perdão, com restituição, com treinamento, com dedicação, com energia. Aí eu tenho uma base familiar forte. Aí eu tenho uma família invencível. Aí eu tenho uma família que vai gerar prosperidade. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela na sociedade, seja ela onde quer que seja. É assim que eu crio uma sociedade forte. É quando eu tenho uma família forte. Mas quando eu crio uma família fraca, uma família de pais que abandonam, de mães que, em vez de estar cuidando dos filhos, estão tendo que ganhar o sustento, isso é uma família forte? Não, isso é uma família completamente desestruturada. Eu tenho uma professora que ela é professora também, né? Ela trabalha na rede pública de ensino. E ela fala: Eu não sei do que vai ser dessa geração. Porque os pais, eu chamo os pais para resolver um problema dos filhos na escola e eles vêm com mais problema do que com os filhos. É uma geração de pais que não tem emocionalmente, não estão curados emocionalmente para criar os filhos. O que é que eles vão criar? Pessoas, crianças feridas. Então não é a prosperidade, não é o dinheiro, não é uma vida estruturada. E quando eu falo estruturada, gente, as pessoas confundem isso muito com dinheiro. Ah, não, eu vou trabalhar para dar ao meu filho o que eu não tive. Você tem que dar amor, porque talvez tu não tenha nem tenha tido amor, nem tenha tido pertencimento, nem tenha tido afeto, nem tenha tido direcionamento, nem tenha tido referência de pai e mãe. E você precisa dar para os seus filhos referência de pai e mãe. Você precisa ser uma referência para o seu filho. E você precisa, vou falar para as mães, né? E você precisa ter um homem ao seu lado que seja referência para o seu filho. Não é, muitas vezes não é o pai que você escolheu. Mas aquela criança, ela precisa ter um referencial. Carol, eu não tenho ainda. Referencia Deus, que essa vai ser a maior referência. Mas na Terra ele vai precisar. E isso a gente precisa ter consciência disso, a gente precisa usar isso, gente, de forma intencional. Não é a prosperidade, não é o dinheiro que faz uma família forte, o que faz a família, o que faz a prosperidade é uma família forte, tá? E aí, essa é uma frase do Carl Jung, que ele fala: Eu não sou o que me aconteceu, né? Eu falei muito essa frase para vocês nas lives na primeira semana. Você não é o que te aconteceu. Você não é o que a sua família disse que você era, né? Eu acabei de ler esse outro livro, gente. Esse livro é incrível também, Vencendo o Medo, e eu achei que eu não tinha medo de muitas coisas.
E eu descobri que eu tinha medo de muitas coisas com esse livro. E quando você acredita em algo que não é verdade, é uma mentira, não é verdade? Então, muitas vezes você está acreditando que você é uma coisa que é mentira. Porque você está acreditando que você é incapaz porque você fracassou em alguma área da sua vida. Você está acreditando que você é, não pode ter uma prosperidade porque a sua família não teve. Talvez você esteja acreditando que você não pode ter um futuro diferente porque você já teve um passado desafiador. E tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira, né? Trazendo para a questão espiritual, o inimigo está o tempo inteiro ali fazendo o quê? Que a gente acredite em mentiras, né? Ele veio para matar, para roubar e destruir. Tem algo, gente, que destrói mais do que a mentira? A mentira, gente, ela é avassaladora, a mentira ela destrói. E tem mentiras que nós estamos acreditando sobre quem nós somos que está nos destruindo, que está deixando que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente tenha aquilo que lá no fundo a gente sabe que a gente quer e que a gente merece. Talvez você esteja acreditando em mentiras que estão fazendo você não crescer profissionalmente, estão fazendo você não crescer espiritualmente, estão fazendo você não crescer emocionalmente, estão fazendo você não crescer na sua família, você não multiplicar, né? Você não tem um relacionamento. E aí o Jung ele fala exatamente, eu sou o que eu escolho me tornar. Quem você escolhe se tornar a partir de agora? Que você tem acesso à verdade, que você tem acesso a coisas diferentes. Quem você escolhe se tornar? Eu gostaria muito que vocês respondessem essa pergunta, tá? Eu gostaria muito que vocês olhassem para essas relações que elas são imprescindíveis, porque essas relações elas te trouxeram até aqui, elas te moldaram até aqui. Mas a partir de agora, quem você decide se tornar? Quem é a pessoa que você decide se tornar? Isso é muito importante, gente. Você ter clareza de quem você quer se tornar, tá bom? Eu acho que a Carol caiu aqui, mas não foi da cadeira. Eu quero deixar essa reflexão para vocês nessa aula, tá? Que vocês se façam essa pergunta, que vocês entendam quem vocês querem se tornar e quem vocês escolhem se tornar. Bom? Beijo no coração de vocês. Até amanhã.